Segundo livro dos Reis, capítulo 22, versículo 20, você está com o pastor Stanek, pregador do mar, tem mais uma mensagem da palavra de Deus. Então vamos lá? Morreu um homem que tinha promessa de Deus. É uma mensagem de despertamento para todos nós. Pois eis que te recolherei a teus pais e serás recolhida em paz à tua sepultura. Os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer o rei a resposta. Ou seja, o rei Josias mandou consultar uma profetisa, os pergaminhos que foram encontrados. Então foi levada a profetisa para ela interpretar, e ela deu para eles a interpretação daquelas escrituras. Eles voltaram e entregaram a Josias. Ele temia as profecias, me parece, segundo os estudiosos, era um trecho no livro de Deuteronômio. Falava sobre os castigos pela desobediência, certamente, e naquela época, Judá, o reino de Judá, que era o reino do sul, porque o norte já tinha sido levado para cativeiro, estava cometendo aquelas falhas, aqueles erros, aqueles pecados, estavam passivos do juízo de Deus. Bom, a notícia que chega ao rei Josias é boa. Tá, eu vou cobrar sim, vai vir a destruição sim, mas não será nos teus dias, porque você temeu meu nome, se arrependeu, se vestiu de saco, se humilhou. E Deus, como está em Crônicas 7,14, se o meu povo que clama pelo meu nome se humilhar, foi o que Josias fez, então Deus passaria dele aquele mal. Não veria nos seus dias, no seu reino, e ele propôs temer a Deus, limpar o reino de toda a idolatria. Na verdade, lembra do profeta que foi lá profetizar contra o altar? Então, ele veio como um projeto de Deus para abolir, para limpar a idolatria. Ele veio também cumprindo uma profecia daquele profeta lá que foi lá no altar de Jeroboão. Só que ele começa a abolir, a limpar o reino, mas o reino já está debaixo do juízo de Deus, por causa dos pecados de Manassés. Então, Josias começa uma limpeza, uma reforma espiritual no reino, mas já está sob juízo. E vida vai, ele limpa o reino, oferece a Páscoa. Aí depois dessas coisas, diz a Bíblia, depois dessas coisas dele estabelecer, voltar a Páscoa do Senhor, a festa da Páscoa, depois dessas coisas, de toda a limpeza que ele fez, tirou ídolos, até de Salomão, os ídolos que Salomão criou, que devia ser muitos ídolos, alguém diz cerca de 300 ídolos. E agora Josias, ele comete um erro, que nós vamos ver em 2 Crônicas. Uma sequência aqui, 2 Crônicas, está narrando a mesma história. Depois disso tudo, aí o faraó vem
para atacar Síria, né? A Síria não, Síria. Aquele inimigo velho de Israel. E o faraó vem para atacar Síria. Josias, tendo lá no reino o profeta Jeremias, lembra que o profeta Isaías orientou a Ezequias em termos da sua enfermidade, em termos de guerra, mas o rei Josias, eu acredito que ele foi orientado, mas ele botou na sua cabeça, aos 39 anos, que foi a idade que ele morreu, que ele tinha que sair para ajudar o rei da Síria nessa guerra. O faraó está indo para lutar, o rei do Egito está indo contra a Síria. Então, Josias está em paz, mas ele vai abrir os portões de Jerusalém para sair, para lutar, para ajudar Síria. Quais os motivos? Talvez uma aliança política? Não sei. Não sabemos o motivo, mas ele sai. Aí, em 2 Crônicas, no capítulo 35, a partir do versículo 21, olha só o que o rei do Egito mandou para Josias antes dele sair nos portões de Jerusalém. Eu já vou aplicar. Então ele mandou mensageiros dizendo: que tenho eu contigo, rei de Judá? Qual o teu problema comigo? Por que que você vai sair daí? Que tenho eu contigo, rei de Judá? Não é contra ti que venho hoje, mas contra a casa que me faz guerra. Deus, que me disse que me apressasse, por isso, guarda-te de te opores. Guarda-te de te opores a Deus. Ele não falou assim, nem se opores a mim. Eu estou numa guerra que Deus me mandou atacar Síria. Guarda, fica aí, fica quieta aí, fica na tua. Fica na tua aí. Mas aí, guarda-te de te opores a Deus, que é comigo. Ele disse, Deus está comigo nessa guerra. Fica aí na tua. Para que Ele não te destrua. Deus está comigo, fica na tua, para que Deus não te destrua. Conselho. Conselho que Josias recebeu do rei do Egito. Mas não teve jeito. Arrogância, prepotência, precipitação estava na frente de Josias. Aí da sequência do versículo 22 aqui, porém Josias não voltou atrás, antes disfarçou-se para pelejar contra ele e não deu ouvidos às palavras de Neco, que era o rei do Egito, que lhe saíram da boca de Deus. Antes veio guerrear no vale de Megido. E os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Aí, ferido, ele disse aos seus servos, seus súditos, tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. E morreu. Morreu o rei Josias
que tinha promessa de morrer em paz, ser enterrado em paz, junto com seus pais, mas morreu numa guerra que não era dele. Você está saindo numa guerra que não é sua? Está se metendo em questão alheia, que a Bíblia diz que é como pegar um cão pelas orelhas. Você está saindo dos seus limites, do seu domínio, para entrar numa guerra que não é tua, a guerra que é dos teus filhos, ou a guerra que é do teu próximo. A Bíblia diz que há caminhos que parecem bons aos nossos olhos. Pareceu bom, pareceu viável. O rei Josias certamente viu alguma vantagem, ou muitas vantagens dessa guerra. Um caminho que parecia bom. Deus está comigo, fiz a reforma, como tinha feito Ezequias, seu antepassado, fez a reforma, fez guerras, Deus deu vitória. Então, Deus está comigo, eu vou sair. Mas olha os conselhos que ele recebeu do rei do Egito. Não é contra ti que venho hoje. Guarda-te de te opores a Deus, que é comigo, para que ele não te destrua. Ele não deu ouvidos à palavra de Neco, que saíra da boca de Deus, antes veio guerrear. Provérbios diz que o tolo, aquele que não se dá por avisado, simples, ele passa e sofre o dano. Ele sofre a pena, ele é ferido. Muitas muitos crentes serão recolhidos por Deus antes do momento, ainda que tenham promessas, por causa de precipitações, por causa de sair numa guerra que não é sua, sair de dentro dos seus limites, dos seus portões, para ajudar a quem não é devido, a quem Deus está punindo, a quem está debaixo do juízo de Deus. Cuidado com os desvios, com os atalhos que aparecerão no nosso caminho para nos tirar do caminho, nos tirar dos nossos portões, da nossa fortaleza. Cuidado ao entrar numa guerra que não é sua. E para concluir Provérbios, nós vamos concluir aqui em Provérbios, capítulo 29, versículo 1. Sabe o que diz lá? Provérbios 29, 1. Olha só, que conclusão perfeita. O homem que muitas das vezes repreendido endurece a cerviz. Não dá ouvido. Não dá ouvido, como Josias fez, não deu ouvido. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído sem que seja avisado. Em outras traduções fala diferente, sem que haja salvação, sem que haja livramento. Será destruído.
Então, cuidado, preste atenção. Vamos prestar atenção nos sinais de alerta, nos avisos, nos stops da vida. Porque a promessa era: morrerás em paz. Você não vai morrer na guerra. Mas aí então, ele não deu ouvidos. Foi a guerra, ainda disfarçou. Não adianta disfarçar. Não adianta. Sai dessa guerra que não é sua. Além da tribulação que vai provocar. Deixa de ser amuleto para os seus filhos. Deixa eles andarem com os próprios pés. Viverem as suas próprias vidas. Vive a tua vida, guerreia as tuas guerras. A tua guerra já não está bom para você, não? Tem que se meter na dos outros? Deus abençoe, aquele abraço. Até a próxima mensagem, se o Senhor assim nos permitir.